Imagine uma terra rústica, até então considerada improdutiva, onde o vento castiga as folhas, com invernos rigorosos e verões quentes, onde sempre os dias têm grande amplitude térmica, para produzir vinhos de qualidade. Este é o lugar perfeito. Nestes campos entremeados, nos limites do Paraná e Santa Catarina, no sul do Brasil, a altitude média é de 1.300 metros. Aqui, no final da década de 90, nasce um sonho. Maurício Carlos Grando inicia o plantio dos vinhedos. E começa a produção que, em pouco tempo, se tornaria um marco na vinicultura brasileira. As intempéries e o clima hostil próprios desta região são fundamentais para o cultivo de varietais de alta qualidade. E aliar as técnicas mais avançadas a esta produção resulta na matéria-prima ideal para um processo que visa a perfeição. Cultivo, colheita, vinificação, maturação. Partes de uma cadeia onde o sucesso final depende da manutenção contínua dos níveis de excelência em cada fase. A vinícola instalada na propriedade opera dentro deste critério. E a sensibilidade para descobrir a alma de cada casta em cada safra, de formular o corte ideal para a intensa experiência de provar um novo e surpreendente sabor, é parte crucial desta fascinante atividade. Esta é a razão para que o quadro de profissionais de enologia do terroir seja cada vez mais qualificado. A produção é limitada a 4.000 garrafas por hectare, um processo tão concentrado e seletivo quanto nos melhores vinhedos do mundo. Em duas áreas denominadas de laboratório, são mais de 100 variedades de uvas vitiviníferas, especialmente francesas e italianas, que compõem uma das maiores coleções da América. As castas com melhor adaptação estão formando novos vinhedos que prometem aprimoramento permanente ao terroir. A vocação para a produção de pequenos lotes de vinhos intensos e com grande personalidade se revela em cada garrafa. A evolução permanente e o reconhecimento internacional premiam o esforço pela produção de um vinho cada vez melhor, mais marcante, nobre e único. A linha é composta por espumantes, demi-sec, brut e brut rosé, brancos nos varietais Sauvignon Blanc e o premiado Chardonnay, rosé, os tintos Merlot e Cabernet Sauvignon, os assemblages Inominable e Alemar, o vinho de colheita tardia, todos grandes sucessos na crítica especializada. Um passeio em meio aos 43 hectares que já estão em produção, passando pela vinícola, termina em uma inesquecível degustação, num ambiente agradável e aconchegante, com vista para um grande lago. A Villaggio Grando homenageia você. Saúde! Bom dia, aqui do canal do YouTube Vinhos e Prazeres, estamos entrevistando hoje Guilherme, da Villaggio Grando,
que de Santa Catarina, e ele vai contar para a gente a respeito da sua vinícola, história e outras coisas mais, né? Bom dia, Guilherme. Bom dia, meu amigo. Prazer estar contigo aí. Muito obrigado pelo espaço de falar um pouquinho do vinho catarinense da Laje Grande. E a safra, como é que está? Pela primeira vez na história, começamos ontem. Nós Nossa, tivemos que começar mais cedo. Geralmente nós começamos em março, abril, né? Final de março, começo de abril. Começamos com Pinot Noir para fazer rosé e uma uva branca, o Riesling, para fazer o espumante de Lechassero. Começamos ontem, porque nós tivemos um período grande de seca, né? O que foi bom no início, mas depois essa seca veio muitos dias de chuva. E com isso, nós tínhamos um risco de podridão ou de uma maturação não completa se voltar a chover, o que tem previsão. Então, nós começamos a colher tudo que estava com BRICS e sanidade perfeita para o produto que nós queremos, que é o Pinot e o espumante, né, nesse momento. E aí sim, os vinhos tintos mais encorpados, o Chardonnay, o Sauvignon Blanc, nós vamos esperar um pouco mais para colher no momento correto. Mas esses, como já está no momento correto, a gente preferiu colher mais cedo, o que vai dar um pouquinho menos de álcool, mas um álcool ainda perfeito dentro das condições do rosé e do espumante, para poder então ter a uva boa para o produto específico, né? Para esses produtos que precisam realmente um pouquinho mais de acidez, um pouquinho mais de frescor. Então tava no ponto, mas praticamente um mês mais cedo. e como é que você resolveu abrir essa vinícola? Bom, na verdade, a história começa com meu pai, que ainda tá na atividade, né? Ele ainda trabalha na vinícola. E ele era madeireiro, ele exportava muito para a França e os clientes franceses vieram visitar a indústria madeireira e ele levou eles, isso em 1998, levou eles conhecerem essa propriedade que fica em Água Doce, a 1.300 metros de altitude, uma região de campos nativos, e ele levou eles conhecerem que meu pai iria começar um projeto para Red Angus, né, para criação de gado, de carnes, para carnes nobres, e justamente essa região que nunca se plantou nada. E não havia agricultura em toda essa região dos Campos de Palmas, como é conhecido, que está na divisa com o Paraná, né, com Palmas, na verdade com o General Carneiro, Palmas, mas é conhecido como Campos de Palmas. E ele trouxe eles para conhecerem essa região, e um dos franceses comentou que sua família há 200 anos já produzia armagnac e que ele estava precisando de um grande terroir de uva para vinho. E meu pai, na época, ainda brincou, né? Aqui o solo é pobre, pedregoso, mais ao fundo, não tanto na superfície, mas é pedregoso, chove pouco, o verão é quente, inverno é frio. E ele começou a comentar que tudo que meu pai estava falando é o que a uva precisava. Então, meu pai foi buscar a pesquisa através da Embrapa, da Ipagre, Instituto San Michele da Itália, Universidade Federal de Santa Catarina, e começamos então uma pesquisa que chegamos a ter 103 variedades diferentes de uvas, para saber o que daria certo nessa região. Hoje nós temos cerca de 53, 54 variedades em uso, entre variedades e clones. Barbaridade. Uma coisa ainda em pesquisa, né? Muita coisa nova, como as PIVs, que são as uvas alemãs, que estão buscando um estudo para que não se precise tratá-las. Então, fazer um vinho orgânico, mas de forma verdadeira, né? De fato, a uva não vai precisar de nenhum tipo de tratamento, a gente está em fase de teste. E aí, com isso, fomos iniciando. Em 2004, foram lançados os primeiros vinhos. De 2004 para cá, então, nós fomos aumentando a linha, aumentando os pontos de venda, e hoje nós estamos focados no turismo, a nível de Brasil, com distribuidores hoje já Norte, Nordeste, Centro-Oeste e São Paulo para baixo, né, todo o Sul, onde nós mais temos atuação, e pelo site ainda algo pequeno, mas já estamos fazendo como uma visão de futuro, mas ainda a gente vê o mercado brasileiro e o mercado mundial mesmo do vinho, por mais que tenham grandes players dentro da internet, né? Ainda a pessoa gosta de pegar o vinho na mão, né? Ler o rótulo, ver, estudar. Então ainda essa venda em lojas, restaurantes ainda é uma venda para nós mais importante do que a venda virtual nesse momento. E quais são os vinhos que vocês têm hoje em dia?
Bom, nós temos de espumantes, nós temos 4. O Le Chasser, que é um espumante de Riesling, é um espumante que faz método Asti. Nós queremos fugir um pouquinho do mercado do Moscatel, mas para ter um produto um pouco mais doce, então nós fizemos um Asti de Riesling. Nós temos o Brut Branco e o Brut Rosé, que é um Champenoise de 12 meses. E um Natur, que era Charmat até 2 anos atrás. Então agora já vai vir com 24 meses, já no Champenoise. Na linha de brancos, nós temos o Sauvignon Blanc sem passagem em madeira e o Chardonnay com 6 meses de carvalho. Nós temos na linha dos tintos o Merlot e o Cabernet numa linha varietal. Não seria de entrada, porque a gente só faz vinhos quando atinge um nível de qualidade boa, senão a gente vende a uva ou vende o vinho a granel. Então a gente tem o Cabernet e o Merlot. Depois disso nós temos o Alemar e o Inominable, que já são 2 cortes. E aí vem uma linha premium, que seria o Pinot Noir, que a gente faz um Pinot muito clássico, né? Muito puxando o estilo da Borgonha. O MCG, que leva as iniciais do meu pai, que é o top da vinícola dos tintos. O Marilla, que leva o nome da minha irmã, que é um vinho de colheita tardia em vinificação, estilo Porto, com passagem de 3 anos em madeira, que é um vinho de Petit Mansan e Gros Mansan, que são 2 uvas do sudoeste da França. Um brand. Ele é um fortificado? O Marilla é um fortificado, ele é colhido tardiamente, após as primeiras geadas, e depois feito em modo fortificado. E aí, por fim, falhou, nós temos hoje nas barricas um brand, já de Cabernet Sauvignon, de 13 anos de envelhecimento já. Que aí vai ser lançado provavelmente o ano que vem. Interessante que apesar de vocês seguirem a San Michele, não tem uva italiana, né? Na verdade, a gente tem... E aí, hoje nós temos, então, as uvas italianas em início de produção, né? Nós já temos um Sangiovese que nós vamos lançar também, que já está pronto. Nós temos algumas uvas italianas que vão começar a entrar na linha, esse pé em Portugal e esse auxílio italiano. Então, com a vinda do Saramago há 11 anos, a gente começou também a buscar essas uvas portuguesas, mas tanto as portuguesas quanto as italianas estão chegando agora nesse nível de maturação do vinhedo. Então, a partir de agora, a gente vai começar a fazer o uso delas. Tanto que o vinho do Porto, que o Saramago fez, aqui, que foi em 2012, em 2014, que ainda estão em barrica, esses vinhos já levam algumas casas portuguesas. No início, em 2012, não, em 2014 já levou, em 2018, que foi o último feito, 2018 e 20. 19 não teve, mas o 18 e 20 já levaram também alguma coisa de castas portuguesas. É álcool vínico que vocês usam? Nós fazemos, quando a gente faz o nosso brand, né, nós destilamos 7 mil litros de Cabernet, que se tornam mais ou menos 3, 4 barricas de brand. E qual que é a área que vocês têm? Nós temos 45 hectares de vinhedo, 45, né, 42 em uso comercial, e 3 hectares é mais ou menos aquilo que essa mistura de castas, né? Então tem as castas portuguesas, italianas, as castas que a gente está em pesquisa ainda desde o início. Então tem bastante coisa aí para surgir ainda. E qual é a produção de vocês? A nossa produção é de 180 mil garrafas. Nós estamos fazendo cerca de 160 a 180 por ano, conforme a safra. Então, o ano passado foram 180, esse ano a gente está com a previsão de 150, 160, porque a gente sabe que esse período de chuva nós vamos ter que abortar alguns cachos, alguma coisa, então sempre tem uma pequena perda para manter qualidade, né? E são mais tintos, né? Mais tintos, bem mais. E qual que é o principal meio de distribuição de vocês? Hoje, o nosso principal meio de distribuição é via distribuidores e representantes. Então, hoje nós atuamos diretamente em lojas e restaurantes, é o nosso ponto principal. E estamos iniciando em alguns lugares já mercados que têm uma adega, né? Que tem um tratamento mais gourmet ao vinho, né? Uma coisa mais qualidade, que hoje os mercados têm muito já, né? Mudou muito o perfil das adegas do supermercado. Então, nós estamos entrando também nesse mercado de varejo, né? E para quem quer procurar aqui em São Paulo, você tem um distribuidor aqui, né? Em São Paulo nós temos a Brindisi, que é a nossa distribuidora que entrega inclusive em casa. E aí nós temos já alguns pontos de venda espalhados pela cidade, mas ampliando bastante a partir desse ano. Mas a Brindisi faz a entrega a quem não tiver
ponto de venda próximo, eles fazem a entrega via motoboy, enfim, diretamente em casa. Alguns... São Paulo é um mercado que nós consideramos como nós, eu digo na questão, né, de ter, claro que não há o que se falar, é o grande mercado do Brasil de vinhos, né? Mas a gente considera realmente uma base nossa, né? A Brindisi acaba tendo... São Paulo tá mais fácil para todos os lugares, muitos despachos a gente faz via São Paulo, porque, querendo ou não, o número de transportadoras que tem aí, o número de facilidades que tem é muito grande. Então, realmente São Paulo é um ponto importante para estar, né, baseado com estoque, com uma estrutura para poder atender o nosso cliente. E qual é o seu papel aí na vinícola? Eu diretamente, é uma empresa familiar, né? Então todo mundo faz tudo. Mas a minha parte principal é o comercial. Então eu cuido da parte comercial da vinícola. E tem um enólogo? Sim, nós temos 2 enólogas que trabalham diariamente na vinícola, e o Antônio Saramago, que é o enólogo mais antigo de Portugal em atividade, que é o nosso consultor há 11 anos. E ele vem 1 ou 2 vezes por ano aqui mesmo, né? E aí, semanalmente, diariamente, hoje com vídeos e tudo mais, a gente faz todas as análises, passa para eles, os relatórios, então tem todo um trabalho diário em conjunto delas com eles. E aí, esse ano, é a primeira vez que ele não vem agora por causa da pandemia, né? Então não tem como ele vir agora em março, mas finalizando, ele já vai também vir aqui para poder dar todo o apoio necessário aí pós-safra. Então vocês ficam mais ao norte, perto do Paraná, né? Sim, nós ficamos a região aqui é meio oeste, né? A região que como meio oeste catarinense. É bem quando Santa Catarina começa a ficar mais fino no mapa, né? Então a gente tá próximo do Rio Grande do Sul, próximo do Paraná, e não estamos longe da Argentina. A gente está próximo das 3 divisas ali. É uma região que diferencia bastante da região maior que ela se encontra. A gente está numa região de média de 800, 900 metros, e a fazenda está a 1.300. Então, essa região dos Campos de Palmas sobe bastante, né? É um microclima bem específico, e de fato a gente está muito próximo do Paraná, mas ainda nessas condições de frio e pouca umidade, pouca chuva no verão, tem a umidade normal, como tem no Brasil todo, né? Por isso os vinhedos mais altos, etc. Mas é uma condição bastante favorável para a produção de vinho. Você falou de enoturismo, o que vocês têm aí para? Hoje nós temos um receptivo turístico, né? Nós fazemos degustações, nós temos um wine bar onde as pessoas podem passar o dia, piqueniques, almoços agendados. Então nós temos uma série de atrativos que a gente criou internamente na vinícola. Hoje nós recebemos cerca de 2.000 pessoas mês, estando a 60 quilômetros de qualquer cidade. É bastante importante para nós o enoturismo. E aonde que o pessoal se hospeda quando vai para aí que tem? Na cidade de Caçador ou na cidade de Três Etilhas, é onde mais se hospeda. E o aeroporto mais próximo é Chapecó, mas o pessoal usa mais o aeroporto de Curitiba. Nós estamos mais próximos de Curitiba do que de Florianópolis. É impressionante, porque antigamente só se falava em Rio Grande do Sul, né? Hoje em dia, eu descobri recentemente eu já tinha ouvido falar da Vila Francione, que é uma grande, né? Mas não tinha ouvido falar de outras, e tenho me surpreendido somente com os vinhos tintos que eu acho que estão muito bem, né? Eu conheço um pouco dos brancos aí, conheci um pouco, gostei dos vinhos, né? Mas realmente, como a produção de vocês é mais tinto, né? Quer dizer, então é mais fácil de conhecer os tintos, né? E é uma região, pelo menos eu desci até a Serra do Corvo Branco, é uma região linda lá, né? É uma serra terrível, mas... Santa Catarina é um estado que realmente é muito bonito. E parece que Três Etilhas é uma cidade bonita também, né? Três Etilhas é uma cidade bastante típica, né, do Tirol. Então eles vivem muito a questão do turismo. Então o pessoal acaba gostando de se hospedar ali justamente porque tem esse atrativo, né? E é de cidades turísticas a mais próxima da vinícola. O projeto agora para a criação de um condomínio residencial e de um hotel interno, né, dentro da vinícola. E aí a gente busca então também trazer parte desses turistas para ficar, né, desses clientes para ficarem dentro da vinícola mesmo.
E tem mais vinícolas próximas ou? Não, não. Aí tem a região de Videira, Pinheiro Preto, né, que tem vinícolas, mas já é uma região a 100 quilômetros daqui, que é a região mais próxima, que tem produção de uva para vinho. Então, tem vários projetos para o futuro aí, vinhos italianos, de origem italiana, de origem portuguesa, que vocês têm. Então, Tem bastante novidade para sair aí. estão investindo aí. É interessante porque pelo menos alguns donos de vinícola que eu conheci aí, eles saíram de áreas totalmente diferentes, né? Comercial, marketing, de repente, abriram vinícolas, né? Eu acho que está tendo um investimento grande na região, né? A Santa Catarina está investindo muito nisso, tanto o turismo, né? Se pega a região da Serra, toda a região da Santa Catarina está investindo no turismo, e a questão das vinícolas teve um boom, né, no começo dos anos 2000, sempre surgindo alguma nova. Então hoje tem inúmeros projetos aí que tem uma visão de futuro também, né, de hotel, de condomínio. Então, quer dizer, se tornar aquilo que o Rio Grande do Sul já faz há muito tempo, como uma referência de turismo dentro do vinho. Sei. Aí é longe, São Joaquim. 300 quilômetros. E vocês têm ganho prêmios, né, com os vinhos e... Nós paramos de mandar para concursos os vinhos há um tempo atrás, não tem mais mandado vinhos, mas a gente, no início da vinícola, mandava bastante. A gente teve 2 top 10 Expo Vines, né? De Chardonnay nos brancos, no espumante, no rosé. Nós tivemos já alguns prêmios na Feira de Miami, nós tivemos prêmios Bruxelas, a gente teve alguns prêmios que a gente participou, tivemos indicação ao Chardonnay do Mundo, tivemos vários. Então tem um histórico bom dessa parte de prêmios, mas a gente acredita muito no conceito do vinho, né? Não na nota do vinho, que isso é uma coisa muito subjetiva. Então a gente se preocupa mais em buscar a qualidade, para que a pessoa que prove, goste e recompre, do que simplesmente ter aquele boom de vendas porque ganhou um prêmio e depois é mais um produto no mercado, né? Então a gente realmente não é que não dá valor, dá e dá bastante, claro, mas a nossa busca principal é que o cliente tenha realmente um produto de alta qualidade na mesa, né? É isso que é importante, né? Porque o Brasil ainda tem uma participação pequena, né, em frente aos importados, né, que tem essas grandes importadoras que investem bastante, os países também que investem bastante. No Brasil ainda não é uma economia importante a ponto do governo, não digo que o governo precise, é isso, mas é como pode ter Wines of Brasil, né, com o tio Ibravinha ali, mas essa junção do setor, né? Mas o setor está muito mais unido do que era, eu acho que principalmente politicamente, buscando incentivo, como aconteceu com o Simples Nacional, né? Que as vinícolas não podiam, hoje já podem participar do Simples. Então, de fato, a coisa está andando bem. É claro que leva tempo, então acaba que não é um ramo de curto prazo, né? Claro. Mas culturalmente, e agora com o fechamento das fronteiras, a pandemia, né? A pandemia mostrou que realmente o consumo brasileiro é bem maior do que esses 2 per capita, porque teve aumento, de consumo de bebida, teve, mas muito do aumento é porque teve venda com nota, porque vinha da fronteira, vinha aqui no sul, Santa Catarina, Paraná, Rio Grande do Sul, é um absurdo o que entra de vinhos de contrabando diariamente. Então o consumo brasileiro é muito maior do que está registrado, porque hoje qualquer cidade tem 3, 4 puxadores de vinho aí. Então a concorrência é muito desleal. Então o grande problema nosso não é o vinho importado, não é o nosso grande problema são nossos 2 grandes problemas são 2: tributo interno, principalmente em crédito presumido lucro real, né? E a questão do contrabando, que não tem o controle que deveria ter há muitos anos, não é de agora. Agora está tendo um controle muito maior, mas nos últimos anos as fronteiras estavam extremamente abertas. Então, se tinha aí vinhos, principalmente argentinos e chilenos, entrando a preço de banana, sendo que o importador de verdade não conseguia competir nem no valor que ele comprava direto da indústria. Então, isso atrapalha muito o mercado, né?
E o vinho brasileiro melhorou muito nos últimos tempos, né? Muito, muito. A gente teve um crescimento, né? E em todos os estados, em todos os estilos de vinho, um crescimento tecnológico, enológico, comercial, industrial, né? Teve um crescimento muito grande. E porque a gente começa a perceber que o terroir estava aí, né? A pesquisa começou a mostrar o que fazer em cada lugar. Você vê o próprio Rio Grande do Sul, que sempre foi focado na serra, hoje está muito mais espalhado, buscando estilos de vinhos aí em regiões fantásticas, novas. São Paulo, Minas Gerais, fazendo vinhos muito bons. Santa Catarina, Nordeste. Então, quer dizer, o estudo, a tecnologia leva tempo, mas agora está colhendo um resultado que em pouco tempo, ou a médio prazo, vamos lá, vai se tornar algo conhecido e com credibilidade. E eu falo credibilidade porque o brasileiro tem essa mania de achar ainda que o que vem de fora é melhor. Então, essa credibilidade só vem com o tempo, né? Não adianta. É verdade. Eu até fiz uma... É interessante isso, que eu fiz uma entrevista com o Alexandre Miolo, né? E ele estava contando que primeiro eles tinham um monte de uvas na região da Serra Gaúcha. Agora eles dividiram. O que vai melhor na campanha, ele põe na campanha, o que vai melhor na Serra Gaúcha, o que vai melhor, ele põe no Nordeste. Então, essa especialização, né, e a busca da uva certa para o lugar certo está trazendo um resultado muito bom, né? Eu acho que a tendência é a gente crescer. Vocês também devem estar sofrendo a influência de aumento de custo, né, de vidro. Isso foi muito grande, né? Principalmente garrafa. Eu estava fazendo um comparativo aqui em 2000, 2001 ali, até 2004, 2005, quando a gente começou de fato comercialmente a envasar. Uma garrafa de vinho custava 87 centavos. Hoje essa mesma garrafa está custando 3,50, 3,60 a garrafa comum. Naquela época, 3, 4 era uma garrafa importada daquelas lindas. Hoje uma garrafa dessa está inviável fazer. Então os custos realmente aumentaram muito, né? Se for pensar nós usamos as rolhas todas de Portugal, as barricas obviamente vêm de fora. Então esses insumos importados, e eu sou um grande incentivador do mercado nacional, da indústria nacional. Acho que tem que se ter mesmo incentivo da indústria nacional. Porém, esses produtos que não têm similares aqui, deveriam entrar numa importação diferenciada, né? Sim. Porque realmente o custo que entra para nós é muito diferente do que entra para o Chile e Argentina, por exemplo, que são países vizinhos que compram no mesmo lugar. Então, o nosso custo de produção, nesse sentido de insumos, é muito mais alto também. Fora a interferência do câmbio, né, que subiu muito ultimamente. Fora o câmbio, claro que só nisso o custo aumentou muito nos últimos 10 anos para cá, né? A coisa subiu demais. Eu acho que a gente já deu a maior parte das respostas que a gente gostaria de ter e vamos divulgar o vinho brasileiro e vamos divulgar o que a gente tem de bom e cada vez mais o pessoal investindo em coisa boa, né? Eu acho que não vão tomar mais seu tempo aí durante a colheita, que vocês devem estar cheio de coisas aí também, mas a gente agradece aí o seu tempo e vamos divulgar o vinho brasileiro e vamos falar sobre ele. O espaço nos cedido aí, conte sempre com a gente e muito obrigado mesmo por divulgar o vinho nacional. Muito obrigado. Vamos ver se a gente se encontra aqui em São Paulo mesmo. Com certeza. Tá bom, um abraço, obrigado. Obrigado, amigo. Um abraço, até mais. Até mais.